Não dá para você querer educar, direcionar um autista como se direciona, se educa quem não é autista. Não funciona. A mente, o funcionamento do cérebro é totalmente diferente. Você põe a mão na cabeça e pensa assim, Sara do céu, então como que eu vou fazer? Sabe como que você vai fazer? Sai do teu papel de mãe, sai do teu lugar de dar comandos, de dar regras o tempo todo. Vai lá, entra no mundo imaginário dele, acessa, conheça como funciona a realidade dele, mundo imaginário dele, que para ele é lindo, é maravilhoso, é perfeito, é justo, é honesto. Assim funciona o mundo imaginário dele. Quando você acessa, você conhece, aí você vai começar a entender o porquê dos comportamentos dele, os porquês das reações que ele tem, o porquê do hiperfoco, das hipersensibilidades, o porquê de tudo começa a fazer sentido para você. E quando tudo isso começa a fazer sentido para você, como que ele se sente? Compreendido por você, respeitado por você, amado por você, aceito por você. Com isso você vai conseguindo trabalhar o desenvolvimento dele sempre no tempo dele, nunca no seu tempo. Por exemplo, rapidinho eu vou pincelar aqui, tá? Essa linha de pensamento que seu filho tem que fazer tantas terapias em tanto tempo, porque ele tem que falar em tanto tempo, ele já tinha que estar falando mediante a idade dele, ele já tinha que ter feito desfraude, ele já tinha que nada. É no tempo dele, não é no tempo que a sociedade impõe. Cada autista é diferente, cada autista é único. Não existe tabela, não existe regra, não existe uma fórmula mágica. Não enquadre o seu filho dentro de um molde de um boneco de gengibre. O que é esse boneco de gengibre? Sabe aquele bonequinho de gengibre? Aquele molde, você coloca a massinha, depois você assa, tira e fica dentro daquele molde. Não encaixe ele ali, não vai funcionar. A mente dele, o cérebro dele funciona diferente. Enquanto você não entende, não pratica dessa forma, você não está disposta a entender desse jeito, seu filho vai se sentir frustrado, incompreendido, rejeitado, não aceito por você, vai ter resistências, aí ele é desobediente, ele é teimoso, ele é desafiador, né? Enfim, foram várias situações. Eu me lembro, depois ele mudou para uma outra escola, onde já tinha monitora, então, já tinha monitora, mas a monitora não tinha nada de conhecimentos, e eu acho que isso não está muito diferente ainda, até hoje, relatos de muitas mães que eu converso, então ela dizia assim, copia, Henrique, escreve, Henrique, presta atenção, Henrique. Era só isso que ela falava, não tinha conhecimento, ela não sabia como falava, não levava na porta da escola, mas aquela resistência, porque a mãe, né, a mãe é isso aqui, mas eu nunca desisti, sempre a formiguinha, todo dia, levanto explicando. Eu me lembro de uma aula que a professora estava explicando sobre polinização das abelhas, né? Eu falei, prof, se ela tivesse incluído o Henrique naquele contexto, o Henrique sabia sobre as abelhas da Austrália, as abelhas da Europa, as abelhas americanas, as abelhas africanas. Ele sabia zilhões de conteúdos sobre abelhas. Se ela tivesse permitido o Henrique compartilhar ali em sala de aula todo o conhecimento de abelhas que ele tinha, seria riquíssimo para os coleguinhas. Mas ela não aceitou. Tinha que ler a cartilha, a apostila, responder o questionário, copiar da lousa, bom. Enfim, nessa mesma escola, ele sofreu bullying nos intervalos. Sabe quando eu soube? Pouco tempo atrás, porque ele não conseguia me contar, ele não conseguia me explicar. E eu não soube pela escola que ele foi chamado na direção, porque ele, um coleguinha, que insultava, que zombava dele. Ou seja, mesmo ele, sendo autista na época, tendo as dificuldades, ele ainda foi levado na direção como acusado, culpado. E ele não sabia reagir, ele não sabia explicar, ele não sabia se defender, muito menos contar. Então, muitas vezes, comportamentos do seu filho, e a escola reclama, vai atrás. Sempre existe um gatilho. Não interprete que o teu filho autista é mal educado, é desobediente, é teimoso, não quer fazer as atividades da escola por causa disso, daquilo outro. Não existe um gatilho. O mundo imaginário do autista não é um mundo imaginário vingativo,
maldoso. Não é. Se eles agirem assim, é na defesa. Então, se o seu filho tiver comportamentos inadequados, que é o que mais se fala por aí, comportamentos inadequados, na verdade, são comportamentos mal direcionados. Por falta de direcionamento, por falta de suporte, eles acabam tendo esses comportamentos.